Bom dia, bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã, onde todo dia eu trago para você informações, aulas, dicas, enfim, tudo que realmente gira em torno do mundo do Pilates para criança. Então, hoje eu quero trazer para vocês, e você já deve ter visto aí, eu quero trazer para vocês algo que a gente vai usar, que é uma corda, tá? Eu trouxe aqui uma corda porque às vezes as pessoas ficam pensando da seguinte forma: ah, Vânia, mas para mim trabalhar com Pilates para criança, eu vou ter um gasto muito grande para começar, porque as bolas suíças são muito caras, porque o rolo, ele realmente é caro, porque o Magic Circles também é caro e tal, e tal, e tal. E começam realmente a colocar empecilhos para começar a fazer um trabalho com as crianças. O que eu quero trazer para vocês é de que esse trabalho, ele pode ser iniciado, sim, com as bolas suíças, com os Magic Circles, com os rolos, com as terabands, enfim, com todos os acessórios, né, que são utilizados no Pilates tradicional. Porém, eu quero dizer para vocês que não necessariamente somente dá para começar um trabalho com Pilates para criança utilizando esses utensílios, que já são acessórios clássicos do próprio Pilates, ou até alguns que não são indicados pelo próprio, que não foram usados pelo próprio Joseph, né? E que a parte do Pilates contemporâneo acabou introduzindo, enfim, tem diversos outros acessórios que são utilizados por alguns profissionais, e aí, basicamente, cada um decide o que vai ou o que não vai querer usar, mas enfim, a gente sabe que isso existe. O que eu estou trazendo para vocês é de que, às vezes, você fica colocando pretextos para começar a fazer algo, ou não começou até agora, achando que você precisa ter um investimento muito alto no início. E é isso que eu quero trazer para vocês, que você pode sim, inclusive, começar com coisas muito, muito em contas, tá? Eu estou dizendo começar, não quer dizer que você não vai ter esses outros acessórios, tá? Mas eu sei como que é começar. Quando a gente realmente precisa começar, nós normalmente não temos um capital muito alto, nós não temos ainda nenhum tipo de entrada de lucro, nós não temos o dinheiro ainda. Então, realmente, o início, ele sempre é mais difícil. O início, ele realmente faz muita gente parar ou muita gente desistir. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma forma de você realmente começar e não desistir. Se você ainda não tem condições de comprar os acessórios mais caros, comece com os mais em contas, comece com os mais baratos, comece com aqueles que você pode ter uma quantidade grande e você pode, inclusive, trazer ludicidade, trazer diferenciação, trazer aulas que vão fazer a criança realmente se sentir preparada, se sentir pronta para um trabalho, e isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Então, é importante você entender que, sim, uma simples corda, que é o que a gente vai ver hoje, pode salvar a sua aula, pode salvar o seu negócio, tá? Então, é importante a gente se dar conta das pequenas coisas e o quanto elas podem, sim, fazer uma diferença na sua aula, na sua vida e no início daquilo que você está começando. Vânia, que corda eu compro? Vânia, eu não tenho ideia. Compra aquelas cordas que a gente utiliza às vezes no CrossFit, que é cordas navais. Compro corda de amarrar carga de caminhão, as pessoas me pedem. Compro corda de amarrar, sei lá, a amarrar algumas outras coisas. Existem diversas cordas, tá? Porém, eu quero dizer para vocês que essas cordas aqui, não sei se vocês já viram, essas cordas às vezes são vendidas para colocar nas rondanas, tá? E elas são, às vezes, cordas que você pode encontrar em qualquer loja, qualquer loja de ferragem. E esse tipo de corda, ela é mais em conta, gente. Você consegue comprar essa corda com um valor bem abaixo. E ela, você compra em metros, né? Então, você vai lá e pede, sei lá, eu tenho 10 alunos, vai lá e compra 10 metros de corda, para que tenha pelo menos 1 metro por criança. E aí você já vai ter um acessório que muito provavelmente você não gastou nem R$ 50. E você tem um acessório para cada criança. Então, gente, estejam atentos às coisas que vocês podem fazer, sejam realmente criativos
né? Ah, não tem na minha cidade, só tem uma outra. Adquira. Corda é corda. Corda é algo que é forte, que é maleável, que a criança consegue girar, consegue pular, tá? Então, são cordas que você pode estar adquirindo e que você pode fazer toda a diferença na sua aula. Vamos lá, então, gente. O que a gente vai fazer? Ok, na agropecuária ou então na ferragem e comprei as cordas, tá? Inclusive, essa minha aqui é nova, tá? Por que eu trouxe essa corda hoje para vocês? Porque realmente eu vejo que as pessoas têm dificuldades de criar coisas novas e de realmente adaptar isso a algo que já existe, né? E hoje eu realmente vou trazer para vocês uma aula do início ao fim com uma corda que você pode fazer, tá? Então você vai lá, compra a corda, você mais ou menos corta a corda, tá? Para que a criança consiga segurar ela, né? Que ela possa saltar na corda. Supor que ela vai trilhar a corda, tá? Então, você mais ou menos, tá? Corta a corda, né? Que a criança possa saltar com ela, tá? Por quê, Vânia? Porque se ela precisar saltar, você tem corda suficiente. Não adianta você comprar corda e dar para ela 30 centímetros. Isso não resolve. Você tem que ter um espaço de corda, né? Essa minha até é um pouquinho maior que é para mim. Ela tem que ser um espaço de corda que você consiga segurar e que você consiga trilhar ela para realmente saltar. Feito isso, gente, bom dia aí, ó. Vão dando um like, apertem ali nos coraçãozinhos para que mais pessoas possam ver a live, tá? Esse tipo de aula também não é só com criança, você pode inclusive trabalhar com adulto, tá? Então é importante que você esteja atento, tá bom? Feito isso, comprada a corda, a gente vai começar a nossa aula. Primeiramente, você vai dar a corda, né? Vai disponibilizar uma corda para cada aluno. Hoje, que nós estamos, inclusive, em pandemia, é importante cada criança ter o seu próprio acessório para não ficar trocando. E também é importante que você mantenha esse acessório por mais tempo possível. De preferência, se você puder começar com ele e terminar com ele, melhor. Porque a gente sabe que o contágio pode também acontecer nesse tipo de forma. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, feito isso, pegou a corda, mediu a corda, entrega uma corda para cada aluno. Depois que você entregar uma corda para cada aluno, a criança ela vai querer experimentar, ela vai pegar, ela vai passar na cabeça, ela vai passar no corpo, ela vai tentar bater no colega, ela vai tentar fazer girinho, ela vai fazer tudo que ela puder. Deixa a criança experimentar, deixa ela brincar, ela vai fazer nó, deixe ela. Porque ela tem curiosidade, por mais que seja algo simples, algo que qualquer lugar você adquire, tem crianças, às vezes, que não pegaram, que não conhecem, que é a primeira vez. Pasmem, mas existe isso. Já aconteceu de eu fazer uma aula e a criança realmente disser assim para mim, nossa, prof, eu nunca peguei, eu nunca pulei uma corda. Tá vendo? Então, às vezes, você acha que é uma coisa muito banal, muito boba, e a criança vai te agradecer por você estar deixando ela experimentar. Ok, entregou isso para cada criança, você então vai dizer assim, quero ver agora quem consegue trilhar essa corda, né? Então, lógico que vai depender da idade das crianças, as mais pequenininhas, elas provavelmente não vão conseguir, mas a criança a partir de 6, 7 anos, ela já consegue trilhar uma corda, aquelas que já um dia na vida trilharam corda. E aí você vai então dizer, ok, a gente vai fazer então o começo da aula, cada um com a sua corda, nós vamos trilhar 10 saltos. E aí você conta com eles, 10 saltos, 1, 2, 3, 4, e vai trilhando, tá? E você também, de preferência, faz junto, porque a criança, primeiro ela tem que modelar, então às vezes ela precisa olhar o professor fazendo para ela entender o que é trilhar, o que é saltar, o que o prof está pedindo. Né? Então, vocês às vezes precisam executar o movimento também. Começou a fazer esse salto, começou a trilhar com a corda. O que é trilhar? É saltar, né? Então, quando você gira a corda, você vai pulando e vai girando a corda, tá? Isso é trilhar, a gente chama assim, não sei como é que vocês falam. É pular, é saltar, é pular a corda, enfim. É isso que a gente pode começar e pode começar individualmente, tá? Então, principalmente agora, né, que vocês estão começando ou então estão continuando com aulas um pouco diferentes em função da pandemia. Aí você começa a saltar, você começa com 10 saltos,
Ok, conseguiram, todo mundo conseguiu. Sempre tem o Joãozinho lá que não consegue, que tem dificuldade. Aí você vai lá e diz assim, vamos lá, a prof vai te ajudar. Ou ele bate na perna, ou ele enrosca no cabelo. Enfim, sempre vai ter um, é normal, tá? Leve a vida numa boa, tá? Se ele não conseguir, tente ajudar, mas também não tranque todo mundo por causa de um. Feito isso, você então vai poder desafiar a criança. Sabe quando a gente desafia a criança a fazer algo mais difícil? Tem mais interação. Então, o que você pode fazer, gente? Para dificultar, você pode passar a corda 2 vezes em um salto. Essa é uma das coisas que faz as crianças pirarem, né? Meu Deus, como é que eu vou passar 2 vezes? Então, é como se a corda passasse pelo chão 2 vezes, enquanto a criança faz um salto. O que vai fazer? A criança pegar tempo. O que é o tempo? É o tempo de trilhar mais rápido para que ela passe 2 vezes no momento que você salta um salto. Isso deixa a criança extremamente feliz, porque é algo desafiante para ela. Ela vai conseguir, às vezes, 1,5, não deu. Depois ela vai fazer, vai tentar de novo, vai bater no pé, não deu de novo. Ou ela não vai conseguir, e isso também você tem que dizer para a criança, ó, salte alto para que você realmente tenha tempo de fazer a trilha, passar 2 vezes por você, tá? E você vai realmente incentivando. Lógico que esse início da aula, ela é também para que a criança que já chegou eufórica, que ela quer pular por tudo, né? Hoje em dia, gente, para quem está trabalhando com criança agora, percebeu que a criança está vindo muito mais ativa do que ela vinha. Por que ela está muito mais ativa? Porque ela ficou 6 meses presa, né? Ela ficou 6 meses parada dentro de casa e muito provavelmente não foi feito nada com ela. Então ela chega, ela quer saltar, ela quer pegar bola, ela quer se jogar no chão, ela quer fazer algo que extravase o tempo inteiro. Então, pega essa energia dessa criança e gasta essa energia no início. Realmente, faz ela colocar para fora. Então, gaste essa energia no início e o pular corda vai gastar, ela vai cansar. Porque ela vai pular, você vai ver que ela vai começar bem forte, ela vai fazer a aula, ela vai trilhar, vai trilhar, vai trilhar e vai saltar. E ela vai chegar a um ponto que ela vai dizer, prof, eu cansei. Então, nesse momento que ela dizer, prof, eu cansei, você diz, bom, então agora a gente vai começar o restante da aula. Por quê? Porque você gastou aquela energia que ela chegou eufórica e agora ela vai prestar atenção. Às vezes, a gente precisa entender o tempo da criança. Você, inclusive, vai dizer, Vânia, mas várias outras vezes você disse pra gente que não é interessante começar já muito ativo. Às vezes não, mas quando a criança chega ativa e você não consegue acalmar ela, gaste a energia dela. Dê um cansaço nela, tu vai ver que ela vai dar uma parada, ela vai dizer, agora eu vou escutar, prof. Porque não adianta você querer dar algo muito calmo se a criança está pilhada, ela não vai nem te ouvir. Ou então você vai dizer assim, ok, nós vamos pegar a corda, a gente vai começar com ela lá em cima, né? Vou tentar fazer aqui para todo mundo ver, ó. Lá em cima, vai passar pelo corpo e a criança, ela começa assim, ó. Por quê? Porque ela tá querendo gastar essa energia, ela precisa colocar essa energia para fora. Entenderam? Então, é importante, é extremamente importante você ter essa percepção. E a corda vai te ajudar muito, tá? Cansou a criança? Ela tá lá, como eu digo, né, de língua de fora. Agora, então, você vai, então, como se você começasse a aula, então. Porque agora ela vai estar mais calma, ela vai estar um pouco mais cansada e ela precisa se acalmar um pouco. E aí você começa a aula, tá? Pega a corda, a mesma, aí você pode pedir para ela, inclusive, dobrar a corda, né? Então, a corda estava assim, né? A minha corda é maior, como eu disse. Ela vai juntar as duas pontas da corda, ó. Ó, é bem simples a corda que eu trouxe para vocês, ó. Ela vai juntar aqui, ela vai, inclusive, dobrar de novo, tá? E ela vai pegar na direção do ombro dela, tá? Então, o que acontece? Ombro, braço, punho, corda. A outra tem que estar na mesma alinhada, ó, tá? Por exemplo, mais pequenininho. Não tão grande, mais pequenininho, tá? Leva a corda lá em cima, manda ela encostar lá no teto, cresce a coluna, traz a corda pelo corpo, enrola o queixo no peito, perninha, pé de pilates lá embaixo, tá? Leva a corda até lá embaixo. A criança não chega normalmente até lá embaixo,
porque ela está encurtada. Volta, leva lá em cima de novo, tá? Vai fazendo com a criança e vai falando com a criança. Não diz, vocês vão fazer 10 e vira as costas e sai. Não. Faz com a criança, fala para ela, vai interagindo com ela. A corda lá em cima, galera, cresce. Imagine que você tem que encostar lá no teto. Traz a corda pelo corpo, vai, ter que encostar no corpo de vocês. Eu tô falando para vocês como eu falo com as crianças. Enrola o queixo no peito, enrola a coluna, vai levando até o máximo que vocês conseguem. Teria que colocar até o chão, mas eu sei que tá doendo, não tá doendo? Sim, prof, eles vão dizer, tá doendo. Então, a gente precisa fazer mais, né, gente? Então, foi lá. Nós fizemos só 3, agora nós vamos chegar aos 10. Vamos com a prof. E vai falando para que a criança se motive a fazer. E contem comigo, né? Então, traga a criança para sua aula, faça uma interação com ela, converse com ela, chame ela para sua aula, faça ela realmente se sentir importante. O maior erro, inclusive eu vou entrar nisso também, o maior erro das pessoas e dos profissionais é que, Vânia, quantas repetições eu dou? Porque 10 é muito, mas também 3 não vai fazer efeito. Quando você percebe que a criança se desmotiva muito rápido, é porque a sua interação com ela não está de acordo, ela não está realmente sendo atrativo para ela. Quando você conversa, quando você bota ludicidade, vamos imaginar que essa corda aqui agora é o seu, sei lá, o seu bichinho de pelúcia que dorme com você. Agora a gente vai trazer ele e vai lá embaixo. A criança cria, a criança enxerga a corda como algo diferente. Então, seja criativo, traga ludicidade, traga algo que realmente vai fazer diferença para essa criança. Fez tudo isso, mais ou menos 10 vezes. Ok, tá, gente? Eu não vou entrar muito em cada assunto, mas eu vou fazer praticamente a aula inteira. Aí, fez aqui, pega de novo a corda, ela agora maior. Por que maior, Vânia? Agora eu vou fazer outro exercício. Tava lá na linha do ombro, agora abre e pega nas pontas da corda, na ponta da corda, na ponta da corda. Vai lá em cima, puxa atrás do corpo, tenta levar lá embaixo, traz de volta, lá em cima, mobiliza, Esse movimento vai fazer a criança abrir peitoral. Ela tá há muito tempo assim. Se deem conta dos exercícios que vocês têm que fazer também. A gente enrolou antes, agora a gente precisa abrir a criança. Vai lá em cima, puxa atrás, tranca atrás agora do ombro. Acorda aqui, gira para um lado, volta, gira para o outro, volta, vai lá em cima. Tudo isso, gente, é um pré-pilates para iniciar o Pilates. Tudo isso é uma maneira de você estar mobilizando o corpo da criança, fazendo de um lado, fazendo do outro. Vânia, posso fazer série de parede com a corda? Pode. Eu, inclusive, essa semana dei série de parede com as crianças com espaguete. As crianças gostaram? Gostaram. Inclusive, usei a aula inteira. Quem viu nos stories aí durante esses últimos dias, percebeu que a aula foi feita somente com espaguete. Cada criança no seu, cada criança no seu quadrado, como a gente diz, e elas não tiveram contato. Isso faz o quê? Faz os pais terem ainda mais segurança de que realmente o meu filho está só tendo uma interação com o irmão, ou com o coleguinha que ele já tem contato, ou com o primo, ou enfim, mas está sendo isolado, tá? Então, dá para fazer série de parede? Dá para fazer série de parede. Posso começar com a série de parede? Pode. Eu comecei com a série de parede com a corda. E aí, realmente, a criança vai sentir que o corpo dela não está tão alinhado quanto deveria. Ela vai sentir que ela não consegue fazer os movimentos. E aí você explora ainda mais, tá? Eu não vou dizer quantos vocês têm que fazer, mas você precisa perceber como a criança está. Você percebe que ela está com dificuldade? Faça algum outro. Varie o exercício. Eu comecei ele lá grande, até atrás, vem por trás, volta, gira para o outro lado, vai agora no peito, daqui a pouco abre a corda agora maior para esticar o braço, Aí pode pegar a corda assim, gira para um lado, gira para o outro, como se fosse uma hélice. Explore os movimentos. A criança está precisando movimentar. A máquina dela, que a gente normalmente explica e conta para a criança,
você tem que explorar o corpo, você tem que trabalhar as articulações, trabalhar a mobilidade. Isso vai fazer a sua aula ser uma aula de Pilates? Claro que tem, porque quando você está fazendo o movimento, você vai lembrar. Lembrem da respiração? Ok, vamos usar a respiração. Inspira, solta o ar, levando a corda lá em cima, cresce, 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 cresce. Inspira novamente. Por onde sai o ar? Pela boca. Então, faz e você vai fazendo o movimento ao mesmo tempo, relembrando os princípios que você já usou, fazendo a criança entender como ela tem que realmente fazer o movimento, quando isso vai fazer a diferença dentro do dia a dia dela, tá? Feito toda essa parte de pré-pilates, dos exercícios, Vânia, eu posso fazer a criança ir para um lado, passar numa perna, vir para cima, passar no outro, ou pode ser sentado? Pode, gente, pode fazer. De preferência, eu só quero dar um alerta a vocês, tem coisas que vocês precisam se dar conta. A criança, ela está muito tempo nessa posição mais arqueada. Ela fica mais tempo no celular, ela faz mais aula online, ela está nessa posição, né? Mais arqueada, numa tendência mais tifótica. Cuidado para vocês não fazerem muitos movimentos nessa posição, porque ela já está nessa posição. Então, agora a gente precisa fazer uma posição inversa, abrir o peitoral, trabalhar mais a questão de fortalecimento posterior, para que ela tenha sustentação. Então, às vezes o profissional, ele só se atém em dar um exercício, ele não olha o corpo da criança que está à tua frente. Joseph já dizia, nós precisamos trabalhar com o corpo que está à nossa frente. Então, percebam, olhem, veja como a criança está. Se você percebe que ela está, trabalhe o que é necessário naquele momento. Vânia, mas eu tenho que dar os exercícios. Primeiro trabalhe o que precisa, depois você vai fazer os movimentos que são a consequência. Não esqueça, você não vai ter essa criança uma ou duas aulas. A ideia e o que você tem que passar, inclusive para os pais, é que você vai começar um trabalho e esse trabalho ele vai ser a longo prazo também. Vai ser mostrado mais a perto prazo, né? A médio prazo, sim, você vai ver a percepção. Mas não fique pensando que você tem que dar tudo numa aula. Calma, tenha paciência. Olha o que precisa a criança. Eu percebi que as crianças estão tendo realmente uns desvios mais na linha de escoliose. Por quê? Porque elas estão assim, mais tempo, elas estão jogadas no sofá, elas estão de qualquer jeito. Então, trabalha isso. Precisa trabalhar. Cresce de um lado, cresce de outro, faça movimentos unilaterais. Unilateralidade trabalha escoliose, tanto na isometria quanto no alongamento. Vânia, mas a criança tem muita escoliose, eu tenho que trabalhar mais o lado que está contraído. Você tem que trabalhar os dois lados. Dá uma ênfase um pouco maior no que está contraído, mas você precisa trabalhar os dois, tá? Então, esteja atento a isso. Vamos lá, gente. Eu anotei aqui para não perder o que eu ia fazer. Lembra-se que a gente sempre tem que ter um planejamento, tá? Senão a gente sai da rota. Ok, feito isso, eu posso trabalhar o quê? Aí você pode pensar, muito bem, eu tenho uma corda, olha só, eu não ensino só a fazer, eu ensino vocês a pensar também. Então, o que acontece? Você tem a corda e você tem que começar a pensar, ok, eu conheço alguns movimentos do próprio dos exercícios que são indicados. Eu posso utilizar essa corda em algum deles? Posso utilizar e posso começar. Por exemplo, eu posso fazer one leg circles, fazendo com que a criança pegue a corda, né? Que ela coloque na ponta do pé, que ela fique deitada, que ela puxe o pé. Então, imagine que o meu pé tá aqui, né? Ela puxa o pé, ela volta, ela puxa, segurando a corda, ela volta. Depois ela vai fazer o círculo, né? Mais para dentro. Depois ela vai fazer o círculo invertido. Aí ela troca de perna. Você vai fazendo agora, nesse momento, alguns exercícios do próprio método que são indicados para criança. Quais, Vânia? One leg circles, roll up, o the hurdle, o rolando como uma bola, né? Fazem com que a criança entenda que ela está usando a corda. Qual é o atrativo dessa aula? A corda. Ela vai estar fazendo os movimentos que ela já conhece, vai, mas ela não vai nem sentir, às vezes, que ela está repetindo
aqueles movimentos que ela já cansou de fazer, ou que às vezes ela já estava desmotivada, né? Porque quando a gente ensina, a gente tende a começar a fazer, às vezes, sem nenhum acessório, né? Por que eu não uso muito acessório no início? Porque o próprio movimento já é atrativo. Conforme vai passando o tempo, aquele movimento passa a não ser mais tão atrativo. E aí, o acessório, ele traz uma novidade para aquilo que para a criança já é normal. Se a gente para e entende a criança, a gente percebe que a criança, ela ganha um brinquedo, nos primeiros 5 minutos, ela acha muita novidade. Aí ela pega, às vezes, ela tira o papel, ela nem brinca com o brinquedo, ela se interte com o papel que ela tirou, né? Então, a gente tem que ser estratégico e não dar tudo de uma vez. Comece a entregar e fazer as coisas em doses homeopáticas, né? Aos poucos. Use tudo, use e abuse, né? Como eu digo, de tudo que você está fazendo e proporcionando de novo para a criança. Vai me dizer se eu estou mentindo, né? Mas nós que somos da área da educação física, profissionais da área, inclusive, né, esses dias eu disse assim, a gente que como é que eu falei o nome? Nós somos educadores físicos. Não, não foi educador físico. Enfim, eu sei que uma pessoa disse para mim assim, Vânia, olha só, não fala mais isso. Hoje nós somos profissionais de educação física. É tudo a mesma coisa, gente. É muita nomenclatura e pouca prática, né? Ficam se adetendo a coisinhas que não tem praticamente nada para se agregar, né? Ó, tem fisioterapeuta. Fisioterapeuta normalmente não tem essa tendência a querer dar tudo de um dia. Nós que somos da área da educação física, a gente tem a tendência a querer fazer o quê? A dar um monte de exercício e a fazer um monte de coisa, sentir que a criança fez um monte de coisa. Calma, eu sei que é natural da gente querer fazer isso, mas a gente tem que ter um pouco de cautela, cuidado, vai devagar, não precisa fazer tudo de um dia. Você vai ter mais aula, pense assim, tá? A gente quer dar os exercícios difíceis, a gente quer desafiar. Então, calma, a gente vai ter tempo, tá bom? E eu falo isso porque eu já passei por isso também. Tá, gente? Feito isso, então você vai realmente analisar quais são os exercícios, aquilo que realmente eu sei que eu preciso trabalhar, que eu posso utilizar corda, eu posso fazer vários outros exercícios que não são exatamente os exercícios do método, pode, mas eu aconselho que você faça, inclusive, 1 ou 2 ou 3 exercícios. Vânia, eu não ensinei nenhum ainda. Então, de repente, não é o momento de você dar a corda nesse momento. Passe os movimentos antes. A corda, ela vem num momento que vai estar fazendo você resgatar a motivação daquela criança que por várias vezes já conhece aquilo que você está trazendo. Ela já fez muitos exercícios e todos eles existiam o quê? O One Leg Circles, existia o The Herder, existia o Roll Up, existia o Rolling Like a Ball, existiam todos esses movimentos que são exercícios que a gente traz para a criança. Mas que aí ela diz, de novo esse exercício. De novo. Quando você traz um acessório, você diz, agora a gente vai pegar esse acessório, olha só, gente, a gente vai dobrar ele, a gente vai colocar embaixo do joelho e a gente vai segurar ele enrolando a coluna e a gente vai fazer o rolando como uma bola. A criança vai fazer muito feliz. Ela está fazendo o mesmo exercício da semana passada? O mesmo exercício. Mas para ela é outro exercício? É. Por quê? Porque tem algo novo, porque tem algo diferente, porque hoje dá uma clareza diferente para ela. E aí você vai construindo a sua aula usando os movimentos, usando o acessório, de forma que realmente faça ter sentido. Eu não vou entrar em cada um dos exercícios, porque senão não vai dar tempo de falar tudo o que eu quero falar para vocês. Mas deu para entender como você vai usar a corda até agora? Feito tudo isso, você vai, inclusive, agora, né, entender que a criança, ela veio fazendo, ela está sentindo algo interessante com a corda, ela já fez, ela já pulou, ela já saltou, já pulou, né, como o pessoal falou, já pulou a corda no início, a gente já alongou com a corda, ela já fez movimentos direcionados ao próprio método, né, exercícios que realmente são característicos da metodologia do Pilates. Agora, você vai, então, fazer com que ela realmente tenha um momento um pouco diferente. Então, você vai dar para ela o seguinte, você vai dizer para ela agora o seguinte, agora, eu quero que vocês peguem a corda de vocês, tá? E vocês tentem fazer o seguinte,
tentem segurar ela aqui, tá? E vocês vão tentar ir pegando a corda com a mesma mão, tá? Ó, e vai indo. Vai fazendo atividades que são desafiadoras. E vai indo, ó, só com uma. Vamos ver quem consegue pegar mais. É difícil fazer isso? É difícil, ó, gente. Para mim é difícil. Ah, sobrou um pedacinho. Quero ver quem consegue mais. Esses movimentos trabalham o quê? A musculatura da mão. Agora vamos lá para o outro. Vai pegando, vai pegando. É um movimento que é desafiador? É. É um movimento que está trabalhando a articulação do punho, a pegada, os dedos, a mobilidade. É um movimento que está fazendo isso. Feito isso, fez com isso. Dá para fazer com o pé, dá para fazer com o pé para puxar com os próprios dedos, tá? Trabalhando o pé. Eu inclusive, já dei uma aula que trabalha só pés. Para quem é aluno, já deve estar até na plataforma lá que eu já coloquei. Inclusive, quem é aluno, alguns não estão sabendo, né? Mas vocês, a partir de agora, têm a biblioteca do P4K dentro do curso. Então, tem várias lives lá, vários vídeos para vocês assistirem quando quiser. Feito isso, gente, agora você pode desafiar a criança para que ela pegue a corda e ela faça um desenho no chão com a corda, tá? É um momento mais lúdico? É um momento que vai fazer a criança dar uma parada de novo? Mas é importante, tá? Quantos metros deve ter, mais ou menos, a corda para trabalhar com as crianças? Eu falei isso no início da live, de repente tu pegou depois. Tu vai comprar mais ou menos a corda, tá? Que passe, por exemplo, a criança segura na cintura a corda, tá? Mais ou menos, e ela passe até o chão, por baixo do pé, até na outra mão. Como se ela fosse assim, ó. Essa minha é um pouco maior, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vou tentar mostrar aqui. Tipo assim, ó, gente. A corda assim, ó. Que ela fique assim. A criança tá segurando aqui, ela bate no chão, faça um nu, ó. Então, vai depender do tamanho das tuas crianças, né? Se são crianças mais pequenininhas, às vezes, sei lá, uns 80 centímetros chega. Se a criança é um pouco maior, às vezes 1 metro, enfim, né? Você vai ter que mais ou menos medir. É melhor, às vezes, um pouco mais comprida do que muito curta, porque daí a criança, se for muito comprida, ela enrola na mão, ó, tá? E aí ela consegue, inclusive, ó, deixa eu enrolar aqui para vocês, ó. Ela, inclusive, pode fazer coisas assim, desenrolando, ela pode trilhar, tá? Então, você mais ou menos mede nas próprias crianças. Pega um dia, pega a fita mais ou menos e vê. Mais ou menos, eu acredito que em torno de 1 metro já tá ok para as crianças, tá? Aí, gente, você pegou, a criança fez um desenho lá no chão, tá? Elas vão fazer uma bola, vou tentar fazer aqui, elas vão fazer um círculo, elas vão fazer um caracol, às vezes a criança faz, né? Ela vai fazendo um caracol, ela faz uma estrela, ela vai fazer alguma coisa. Depois que ela fizer aquilo, você pode, inclusive, dizer, a criança mais pequenininha, você pode pedir para a criança caminhar em cima do desenho que ela fez. A criança maior, você pode desafiar a ela fazer, por exemplo, eu quero que vocês façam algo que represente um animal. A criança tem que desenhar com a corda. Esse momento, gente, é um momento que a criança tem que realmente ter prazer em fazer. Vânia, mas ela vai ter prazer em fazer isso? Vai. Por mais que a gente ache, eu acho que é muito sem graça. A criança acha graça. Porque o outro colega está criando também. E é um momento que você está estimulando a criatividade, você está estimulando o desenvolvimento da criança, você está desafiando para que ela pense o que ela vai fazer. E ela começa assim, prof, eu não sei. Prof, eu não sei o que fazer. Tu tem que dizer, pense, tem muita coisa dentro da tua cabeça. Lembre, o que tem? E a criança vai criando. Então, é muito legal, porque várias vezes ela te surpreende. Eu sei que... teve uma vez que eu fiz isso e eu fiquei de boca aberta com aquilo que as crianças fizeram. Elas desenharam o cachorro, elas desenharam com a própria corda, elas fizeram as orelhinhas, sabe, gente? Então, é interessante, é prazeroso, e depois a cada criança faz o seu, e ela vai olhar o que os colegas fizeram também, e ela vai dizer, que legal! Aí, o que pode acontecer? Você pode, assim, agora você pode tentar fazer o que o colega fez. O colega fez uma estrela, agora você tenta fazer a estrela e ele vai tentar fazer o que você fez. E você vai trocando. Dá para colocar, trabalhar um pouco mais a questão, às vezes, até da alfabetização, como a Tati trouxe? Dá, Tati, dá para a criança, inclusive,
a criança mais pequenininha, que está na pré-alfabetização, pré-1, pré-2, primeiro ano, vamos fazer a letra do teu nome, a criança faz com a própria corda. Vamos fazer as vogais, a criança faz as vogais, ó. Eu fiz o A aqui, ó, tá? Estilizado, estilizado. Mas a criança vai estar entendendo que tem um significado, tá? Então, dá para desenhar com a corda? Dá para usar de uma forma ainda mais atrativa e que ajude a escola, às vezes, até uma fixação de um conteúdo? Dá. Quem vocês aprenderam hoje de aula de, sei lá, de português? A gente aprendeu as consoantes. Ok, então cada um vai fazer uma consoante. O que vocês aprenderam em matemática? Hoje a gente aprendeu as dezenas. Muito bem, então eu quero que vocês façam uma unidade, um número. Tá? Então, você aproveita aquele conhecimento que ela já teve dentro da escola, ou até mesmo nas aulas que elas estão tendo online. O que vocês estão aprendendo? Pergunte. A gente está aprendendo os animais terrestres, os animais que vivem aquáticos, enfim. Estou eu viajando, tá, gente? Mas vocês peçam. E aí vocês vão, na hora, dizer assim, então eu quero que vocês façam alguma coisa disso. Porque aí o que acontece? Aquele conhecimento que ele adquiriu, ele tem um sentido agora porque ele está usando aquele conhecimento. Senão, ele, às vezes, se perderia, tá? Vani, se eu quiser fazer algumas atividades mais desafiadoras, dá para fazer? Dá. Por exemplo, pulo rio é uma das coisas que as crianças mais amam fazer, que é o quê? Você vai pegar a corda, né? E você vai colocar uma corda aqui, por exemplo, e a outra corda mais para frente, imaginando que as duas cordas, imagine aqui, tá? Uma corda aqui, ó. Uma corda aqui e outra corda aqui, tá? E a criança, ela tá aqui do lado, ó, ela tá aqui. Aí ela pula pelo rio, imaginando que aqui tem água, tá? E aí você pode ir desafiando a criança a aumentar a largura do rio. Então, conforme ela passa o rio, você vai lá, abre a largura do rio, né? Vai botando a corda mais longe e vai ficando mais desafiador. Isso faz a criança ter motivação? Sim! Dá para a criança pular corda de novo? Dá para a criança pular corda de novo. Dá para a gente fazer uma corda grande, amarra uma corda na outra e vai o colega lá na ponta trilhando. Quem nunca brincou disso? Vai trilhando a corda, as crianças vão passando, sabe? Coisas que antigamente se faziam, antigamente eu digo, né? Eu digo que na minha infância, na minha pré-adolescência, as profs faziam na escola. Hoje a gente não percebe muito isso. A criança tá pulando a corda, e daí tem a coluna. Passa pela corda e vai passando. E aquela corda vai trilhando e a criança vai passando. Isso é uma coisa interessante? Trabalha alguma coisa? Lógico. Trabalha tempo do movimento. A criança tem que entender que para ela correr, a corda tem que estar em cima, senão pega nela. Ela trabalha a reação, a agilidade, a concentração, trabalha também o desafio de querer fazer aquilo. A criança realmente vai se sentir estimulada? Vai, porque aquela que conseguir passar mais vezes, ela vai sentir prazer naquilo, ela vai chegar no final da aula e vai dizer assim, prof, mais um pouquinho, vai fazer isso, porque está sendo prazeroso, tá? Então, você tem que, inclusive, pegar de coisas muito simples, como eu trouxe hoje para vocês, muito simples. É simples, não é simples? É barato, não é barato? E vai fazer uma aula totalmente grandiosa? Vai, desde as aulas de Pilates, somente com os exercícios do método. Eu não estou dizendo que não tem que ter. Inclusive, na aula que eu dei hoje para vocês, ele está ali. Mas você tem que ir além daquilo. Você tem que conquistar a criança, você tem que querer ela junto de você. Você tem que fazer ela querer voltar para a próxima aula. E quando você faz algo que ela gosta, que ela tem prazer, que ela não quer que termine a aula porque ela está gostando de ficar assim, é a forma que você entendeu que ela realmente vai voltar na próxima aula. E, inclusive, vai sair da sua aula e vai dizer assim, para o colega, para o primo, para a amiga, para enfim, e vai trazer um outro colega. Porque ela gostou tanto da aula que ela quer trazer as pessoas. A criança, às vezes, diferente dos adultos, ela normalmente traz os coleguinhas porque ela também gostou. Às vezes, as pessoas, né, os adultos, são um pouco mais egoístas e eles querem
eu descobri isso que é bom para mim, eu não vou contar para ninguém. A criança não. A criança conta e ela traz mais. Então, você tem que estruturar, você tem que pensar que o método Pilates for Kids, o P4K, ele entendeu isso muito fácil e ele ensina você a saber fazer isso com as crianças. Então, por que o método Pilates for Kids ele é um método diferente? Porque ele entendeu que a criança é diferente, que as necessidades da criança são diferentes, que a maneira de trabalhar tem que ser um pouco diferente, mas que o Pilates e as bases têm que estar na aula. Mas a criança tem que querer voltar. Então, quando as pessoas dizem, mas eu quero trabalhar o Pilates nos próprios aparelhos, você acha que você vai conseguir fazer uma atividade lúdica desse jeito, prazerosa, que a criança queira voltar na próxima aula? Muito difícil. Então, realmente, abra os olhos para as coisas, entenda como as crianças, como acontecem as coisas na vida das crianças, entenda como isso vai ser diferente, vai trazer a diferenciação. Quando você entende isso, você faz coisas diferentes e você agrega coisas diferentes para a criança querer estar voltando à sua aula. E aí, gente, você vai para o final da aula, né? Porque a criança vai estar muito ativa, então você realmente chegou com ela ativa, você gastou aquela atividade, aquela energia, você gastou aquela ansiedade dela, você fez a aula que tinha que fazer, você voltou a estimular ela, e agora você tem que fazer ela acalmar um pouquinho. Senão ela vai chegar em casa quebrando tudo, ou muito eufórica, muito ativa, né? E você precisa dar uma acalmada. Então, agora você pode dizer, ok, gente, agora a gente vai terminar a brincadeira, vocês vão voltar para a sua corda, pegue a sua corda, a gente colocou as cordas para pular o rio, uma do lado da outra, cada um pega a sua corda, e agora a gente vai, então, pegar a corda e a gente vai soltar a corda no chão, e a gente vai descendo e vai tentar fazer o movimento que ficou no chão. Todo retorcido, sim, então vocês vão ficar todo fechadinho, como se fosse uma corda. E aí a criança vai baixando aquela ansiedade, porque você vai dar uma atividade mais calma. E aí você vai dizer assim, ok, vocês imitaram a corda como ela caiu? Sim, então agora vocês vão respirar mais profundamente, vão soltar o ar, vão se sentir mais calmo, e você vai acalmando a criança. Quando você percebeu que elas estão mais calmas, tá? Você percebe no corpo dela o coração que bate, porque ela fica, a gente enxerga a criança que está cansada, a respiração ofegante também a gente percebe. Quando você viu que acalmou e tal, você diz, então tá, gente, agora a gente vai sentar, olha aqui para a prof, quero perguntar para vocês como é que foi a aula, vocês gostaram? Vocês gostaram? Do que vocês gostaram? Peça. Nesse momento, a criança vai te dizer o que ela gostou. Você anote o que ela gostou, porque é uma maneira de você poder repetir. Inclusive, ela vai dizer assim para você, prof, a gente pode fazer isso na próxima aula de novo? A gente pode repetir? Por quê? Porque ela gostou tanto que ela quer fazer de novo. Então, você precisa ter clareza disso, tá? Então, aí você realmente teve uma aula que tem início, meio e fim, e a gente usou um acessório muito fácil de você ter, um acessório que você pode ir hoje mesmo lá na Ferragem comprar, que ele não é tão caro, que ele realmente vai salvar a sua aula, vai fazer toda a diferença dentro daquilo que você está fazendo e dentro da aula que você está construindo. Então, entenda, gente, é importante você estar abrindo um pouco a sua visão, saindo daquilo que é óbvio, daquilo que todo mundo faz, daquilo que a pessoa às vezes acha, e por muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas pessoas pegam os movimentos do adulto e ela faz ele fácil e diz que aquilo é Pilates para criança. Isso não é Pilates para criança. Isso é uma maneira meio torta de tentar pegar algo do adulto para levar para a criança. Então, esteja atento à forma de fazer, esteja atento à maneira que a criança chega e faça com que ela tenha, sim, uma aula interessante, uma aula prazerosa, uma aula que ela trabalhou o corpo dela, que você sabe que você ensinou, inclusive o Pilates estava dentro da sua aula, tá? E ela saiu da sua aula querendo voltar na próxima aula e que você faça a mesma. Ela, inclusive, diz assim, vamos fazer a próxima aula igual?
Essa semana, quando eu dei a aula, eu disse para as crianças assim: vocês gostaram da aula? Sim, prof, a gente pode fazer a próxima aula de novo assim? Esses mesmos? Quando a criança fala isso, ela está dizendo que ela adorou a sua aula. E que você pode repetir, não só pode, como deve, ela está pedindo. Assim como algumas pessoas me pedem: ah, Vânia, dá uma aula de tal coisa. Ontem eu abri uma caixinha, algumas pessoas escreveram. Você deixou de escrever o que você gostaria de ter de lives? Deixou. Então vá lá e escreva o que você gostaria de aprender. É uma maneira de você dizer para mim o que você quer? É uma maneira de eu poder ajudar você? Eu posso fazer? Posso. Posso não fazer? Posso. Mas se você não escrever nada, aí mesmo que é difícil eu saber. Então, você precisa perguntar, você precisa saber o que a criança acha, o que ela quer, se ela gostou, se ela não gostou. Quando eu peço para vocês gostaram, manda um coração aí se vocês gostaram. O que eu estou perguntando? Eu estou tendo um feedback. Vocês estão gostando disso? Quanto mais a gente vê que a pessoa gosta, mais a gente tenta fazer coisas que a pessoa gosta. Você vai ver a criança, não gostei da aula. Aí na próxima aula você vai fazer a mesma aula que ela não gostou. Ah, prof, eu não gostei dessa aula. Ela dá a mesma aula. O que vai acontecer? Ela não vai mais na aula. Ela sai da sua aula. Ela vai fazer, não gostei. A prof dava só umas coisas bem chatas, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo exercício. Eu já estava de saco cheio de fazer aquilo. O que acontece? Ela sai. Vocês entendem, gente, o que eu estou falando para vocês? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? É isso que vocês têm que perceber. Que vocês têm que estar atentos à aula. Vocês têm que estar preparados para isso. Entenderam? E, gente, nós chegamos ao final da live. É uma aula que realmente tenho certeza que quem chegou do início pode, inclusive, fazer a aula hoje e depois me dizer como é que foi a aula hoje. Pode, inclusive, fazer a diferença na sua vida hoje. É uma aula que eu normalmente foi ótima mesmo, viu? Quem chegou desde o início tá com uma aula pronta, tá? Inclusive, essa aula, você pode usar ela 2, 3 vezes, muda algumas coisas, muda os exercícios e você consegue usar a mesma aula, tá? Na estrutura que eu passei para vocês, tá bom? Então, eu fiz uma aula super legal, vocês podem usar. A única coisa que eu tô pedindo é para vocês ir lá, dar um joinha, né? Um coraçãozinho. Então, gente, era isso. Meu muito obrigado. Beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê